Certo. Bom, acho que a gente conseguiu explanar um pouquinho, né, a questão da alienação parental, o abandono afetivo, acho que conseguiu ficar bem claro aí para o nosso telespectador. Agora a gente vai passear para um outro tema também que hoje em dia gera bastante dúvida, que é a questão de casamento, união estável, namoro. Quer dizer, as pessoas hoje em dia estão confundindo um pouco essas terminologias aí, e a gente sabe que o casamento, a união estável, o namoro, cada um tem seu instituto, né? Vamos dizer assim. Eu queria que o doutor explicasse para a gente, doutor, o que é cada uma desses termos e o que diz basicamente cada instituto. Então, para a gente tentar de uma maneira bem simples explicar essas diferenças. Casamento. Casamento é a história do papel, né? Então, casamento, você vai até um cartório, você faz os proclamas e você casa, vai lá perante o juiz de paz, diz que você tem lá o interesse de dar o seu sim, faz isso lá no cartório, na sua igreja, enfim, e aí você vai ter uma certidão de casamento. Certo. Então, a partir daí, você está casado. Dentro dessa questão de casamento, existe uma questão que envolve o regime de bens, né, desse casamento. Hoje, pela lei, a regra é que nós tenhamos o regime de bens, que a gente chama de comunhão parcial de bens. Certo. Ou seja, antes do casamento, o que cada um tinha é seu, depois do casamento, o que a gente conseguiu, a gente divide. Então, basicamente, é essa a regra. Ok. Quando a gente fala de união estável, é um pouquinho diferente. União estável é aquele que a gente vai morar junto, né? É o que acontece de maneira popular. Ainda que nós saibamos que, para ter união estável, a gente não precisa morar embaixo do mesmo teto. Né? Os tribunais já dizem isso. Mas, basicamente, a união estável é morar junto. É aquela ideia de duas pessoas, objetivamente, viverem em união com o objetivo de constituir família. Esse é o grande X aqui, né? Tá. Então, nós precisamos ter uma união contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, é a ideia do morar junto, é a ideia da gente estar, independente de ter o papel, o casamento ou não, a gente usar a aliança num determinado dedo, é a ideia aí da gente estar para todo mundo acha que nós formamos juntos, né, uma família. Mas precisa morar junto, é um requisito? Não. Não necessariamente. Não precisa. Basta que eu e você tenhamos uma união contínua, duradoura, pública. Certo, quer dizer, todo mundo sabe, os vizinhos, a família, não pode ser oculta nem clandestina. Exatamente. Não pode ser nem oculta nem clandestina, né? Então, o namoro virtual não entra nessa... Não entra, né? Então, aí é a ideia de constituir família. Certo. Então, essa é a união estável. E aí a gente tem... Uma perguntinha antes. Pois não. Essa união estável, ela pode ser regular e irregular, é isso, doutor? Sim. Explica pra gente a diferença. Quando a gente fala da união estável, a gente basicamente está dizendo que a união estável regular, que é essa que todo mundo conhece, essa que todo mundo sabe, é aquela que as pessoas vão lá e acabam até mesmo fazendo aquela declaração de união estável no cartório, aquela situação toda, né? A união estável irregular é a que muitas pessoas chamam de concubinato, ou seja, é aquela situação em que a gente não tem esses elementos. Então vamos deixar claro uma coisa. O fato de eu viver em união estável com você é porque nós queremos que assim o seja, que todo mundo conheça, mas não existe impedimento para nós casarmos. Tudo bem? Certo. Nós podemos casar assim que nós quisermos, sem nenhum tipo de problema. Então isso é uma união estável regular. A partir do momento em que nós tenhamos um óbice em relação ao casamento, ou seja, nós não podemos casar por qualquer motivo, não importa, porque de repente eu sou casado antes, né? Porque eu não separei ainda, porque na verdade existe aquela possibilidade da pessoa ter duas mulheres ou ao contrário, né? Então a gente tem isso, e isso não produziria efeitos, né? Essa união estável chamada de irregular, e aí a gente teria aí na verdade o que a gente chama de concubinato. O concubinato, em tese, não dá direitos que a união estável proporciona. Certo. E a união estável também envolve regime de bens. Também. Para a união estável, nós temos a regra da comunhão parcial de bens. É uma regra. Ou seja, sim, como está na lei. Então, hoje, se eu casar, eu tenho essa comunhão parcial. Posso modificar o regime de bens se eu quiser. A qualquer momento. A qualquer momento, mas a regra é essa. Na união estável, a regra já é
esse regime de comunhão parcial. E é esse que tem validade. Tá? Certo. E aí a gente tem o problema do namoro, que é o que a gente chama de namoro qualificado, né? Que é uma linha muito tênue em relação ao que é a união estável. Então, o que é o namoro qualificado? No namoro qualificado, nós namoramos, nós mantemos um contato íntimo, nós passamos muito tempo na casa um do outro. Todo mundo sabe que a gente está junto, mas nós não temos interesse em constituir uma família. Nós simplesmente estamos namorando. O nosso principal problema, e principalmente hoje, é porque muitas vezes o namoro qualificado, dependendo da forma com que ele é tratado, ele acaba sendo, aparentando ser uma união estável. O exemplo clássico que acontece sempre, agora principalmente com as redes sociais, né? Então nós namoramos e aí eu vou almoçar no domingo na sua casa. E nós tiramos uma foto em família. E aí vai lá a sua mãe, de repente, e comenta embaixo da foto: esse meu genro é maravilhoso. Aí, já é uma prova aí já de fez que a existe prova. algo mais já que o começa a ficar namoro. complicado. É isso aí. Aí vai pro outro lado e aí você vem almoçar na minha casa. E aí a minha mãe vai dar agora: nossa, essa minha norinha é fantástica. E aí e posta isso. E aí começam a aparecer apartamento que nós estamos vendo juntos e tal. E isso que as pessoas até então acham que é simplesmente uma questão de um namoro público e qualificado, porque existe aí o contato íntimo, existe toda essa situação, passa a ser tratado, dependendo da forma, como uma união estável. E aí, geralmente, o que acontece é quando se briga, né? Vamos imaginar, por exemplo, que nós vivíamos um namoro qualificado e eu consegui dar entrada em um apartamento e comprar esse apartamento. E o tempo foi passando e a gente junto e de repente a gente termina. É bem capaz que algumas pessoas vão dizer para você: ora, mas você vive em união estável com ele, por que você não entra com ação para pedir um pedaço desse apartamento que você tem direito? Pelo menos no tempo das prestações que foram pagas, vocês conviveram, então você tem direito a um pedaço disso. E aí as grandes brigas vão parar perante o tribunal, porque acabam acontecendo. Às vezes nós não tínhamos nenhum intuito de constituir família, nós estávamos nos conhecendo, namorando, efetivamente, mas por circunstâncias alheias à nossa vontade, acabou acontecendo uma situação como essa. Então hoje, a gente costuma dizer que casamento, união estável e o namoro qualificado precisa ser bem visto ou bem analisado para que a gente não tenha surpresas posteriores em relação a isso. Lembrando e deixando claro que aqui nós não estamos falando objetivamente da união de homem e mulher. A gente está falando da união de duas pessoas. Então a gente pode ter casamento de pessoas do mesmo sexo, união estável de pessoas do mesmo sexo e namoro qualificado de pessoas do mesmo sexo. Isso não faz diferença. Certo. E essas circunstâncias, então, doutor, que você pontuou, a questão da foto, das provas, isso acaba dificultando um pouco a aplicação da lei, né, doutor? Sim, porque dependendo da forma que nós vamos tratar o assunto, essas provas podem ser utilizadas para se caracterizar uma união estável, ou podem ser utilizadas e discutidas para um namoro qualificado. É lógico que isso tudo, o juiz que vai julgar o caso tem já a perspicácia, o entendimento, ele na verdade já é uma pessoa que conhece isso tudo. Né? As coisas, como elas funcionam. Exatamente, ele já é uma pessoa experimentada, já viveu isso várias vezes. Mas muitas vezes, nós, que somos os personagens dessa história, né, acabamos concedendo aos outros provas ou meios que as pessoas possam se utilizar como provas para poder, aspas, comprovar uma situação fictícia, né? Como naquele nosso primeiro exemplo, nós não tínhamos objetivamente uma união estável, era só um namoro, mas dependendo da forma com que isso foi tratado, nós acabamos municiando a parte contrária de provas que poderiam ser utilizadas para se discutir, pelo menos no início, uma situação desse namoro qualificado. Doutor, quando a gente fala de casamento, a gente pensa muito na questão dos votos, né, que existe entre aí o casal, né? Então, a pessoa diz ali, muitas vezes perante o público, que realmente, né, estará ali na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Quer dizer, é feita uma promessa ali, né? Perante a lei, é possível requerer algum tipo de indenização, tanto material
ou moral no caso do não cumprimento, quer dizer, da quebra dessa promessa aí dos votos de casamento? Como que é isso? Então, olha só, a gente tem que lembrar que hoje nós vivemos numa sociedade moderna, né? E dentro dessa sociedade moderna, alguns daqueles votos que são feitos, né, que são dos enlaces matrimoniais, eles acabam sendo feitos, porém, muitas vezes as pessoas acabam não observando, né? Então a gente tem os deveres matrimoniais, que inclusive estão na lei, né? Dever de respeito, dever de sustento, dever de fidelidade, o débito são vários conjugal. Deveres aí que envolvem, Sim. né? Não é só o prazer de estar com alguém. Sim, Você tem que entender que você está dando um passo também em cumprir alguns deveres, né, doutor? Então, legalmente, a gente tem vários deveres. Hoje, a gente tem uma figura um pouquinho modificada pela lei, que é a questão do divórcio. Então, hoje, quando eu vou me divorciar de você, não há mais necessidade de eu discutir a quebra de um desses deveres. Eu não preciso motivar o divórcio. Basta que eu simplesmente diga a você assim, não quero mais ficar com você. E a partir desse momento, nós nos divorciamos. Então, em relação ao divórcio, eu acredito, na verdade, que a gente não tenha muito o que fazer e a gente não teria aí essa discussão. Certo. Em relação à separação judicial, muitas pessoas ainda têm vontade de lavar a roupa suja perante o juiz de direito e discutir essa quebra desses deveres. Basicamente, a gente encontra duas posições hoje. A primeira posição que diz o seguinte, olha, sinto muito, acabou porque tinha que acabar, a regra do jogo é essa, a gente pode estar junto hoje, pode não estar junto amanhã, então acabou, ponto final, já era. E uma segunda regra que diz assim, ou uma segunda vertente, né, que diz assim, como que a gente terminou isso? De repente, houve uma questão de uma traição. Mas essa traição ficou simplesmente entre eu e você. Certo. Isso talvez não te gere o dano moral. Agora, essa traição foi em rede nacional de televisão. Isso foi parar nas redes sociais. Isso, na verdade, causou a você uma imagem ruim perante a sociedade. Aí nós temos direito a uma indenização. Não são somente, danos morais. exatamente, não somente porque nós terminamos, ou porque houve o adultério, ou houve essa situação, mas porque isso expôs você ao público, vamos dizer assim. E é isso que lhe gera o dano moral. Ofendeu a sua personalidade. Então, passa a ofender exatamente a sua personalidade. As pessoas, na verdade, começam a passar e olhar você de uma maneira diferente. Isso causa, objetivamente, uma coisa é a gente lavar a nossa roupa suja aqui dentro, né? Outra coisa é a gente lavar a nossa roupa suja na internet, né? E eu, de repente, ofender você. Um outro exemplo clássico que acontece muito. Imagine que, por exemplo, por uma discussão que nós tenhamos, eu acabo agredindo você. E aí, essa agressão gera aí, lembrando que a agressão pode ser tanto verbal quanto física, tudo bem? Gera todos os requisitos oriundos da famosa lei Maria da Penha, ou situações nesse sentido, né? Dependendo da forma com que isso aconteceu, você também pode se ver aí ter direito a uma indenização. Seja pela questão de injúria, calúnia, difamação, seja pela própria questão da agressão física que resultou em você machucados diversos. Então isso vai depender do caso concreto. Mas a regra é, simplesmente por nós termos terminado a nossa relação, nós não tenhamos direito de indenização, basicamente. Porém, dependendo das consequências que isso acontece, isso gera direito de indenização. Pode qualificar como um dano Sim, moral, por exemplo. O exemplo clássico é aquele do noivado, né? Nós não somos nem casados, nós somos noivos. E você é largada na porta da igreja, e simplesmente eu posto uma foto fugindo com alguém, né, dizendo, ó, acabou e tal. Isso é uma situação que gera, ó, nós não somos nem casados, e isso gera, objetivamente, uma questão de dano moral. Você citando esse exemplo, aconteceu recentemente uma situação como essa, né, que uma blogueira, enfim, conhecida, até que tinha depressão, acabou passando por essa situação. Mas no caso dela, quer dizer, a festa já estava paga, mas o futuro, né, ex-marido, ele mandou uma mensagem por WhatsApp e disse que não queria mais se casar. Nesse caso, ela poderia recorrer também a um dano moral? Sim, exatamente. Já tem tudo pronto, tudo pago, convites, tudo recebido.
e aí eu simplesmente digo assim, então, não quero mais brincar? Ela teve um dano 2 dias efetivo, antes. né? Quer dizer, Exatamente. Um dano quantos emocional dias muito antes grande. essa pessoa pode desistir? Eu acho que não é uma questão de Para não dias. ser considerada aí uma... Eu acho que não é uma questão de dias, Uma mas é, noite em fuga. é a circunstância, né? Exatamente. Certo. Eu acho que não é uma questão só de dia, 1 dia, 2, 3, mas é a circunstância que isso é feito. Imagina que quando a gente casa ou a gente vai casar, né, a gente pressupõe que exista todo caminhos a serem percorridos, né? E isso vai fazendo com que as pessoas vão ganhando confiança, ansiedade, cada vez mais você já não casa mais sozinho, caso eu, casa você, casa o pai, a mãe, a família, o periquito, o cachorro, e aí isso vai ganhando proporção, né? Então eu acho que a partir desse momento, pensa para uma noiva nesse sentido, né? Ter que devolver, em tese, os presentes, ter que justificar o porquê não tem no casamento, comunicar todo mundo. A situação vexatória, né, que ela é submetida em ter que explicar O quanto ela já essa gastou. situação. Ela tem até direito de danos materiais e morais, né? Porque a Exatamente. questão do que ela já gastou, ela tem como receber de volta. Então, é uma questão... Por isso que casar não é brincadeira, a gente tem que pensar bastante. Coisa de gente grande, não dá para brincar de É, casinha. isso aí. Mas ainda pegando o gancho dessa situação que eu mencionei da blogueira, no caso dela, ela acabou, né, se suicidando ali, Isso. depois dessa situação. No caso da família, né, os pais dela, enfim, que estão vivos, eles podem recorrer também a danos morais, por exemplo? Eu acho que uma situação como essa, lógico que cada caso é um caso, cada entendimento é um entendimento. Mas a gente conseguir demonstrar que essa pessoa se suicidou por conta da atitude daquela pessoa que desistiu de casar, eu acho que aquilo a gente chama nexo de causalidade, né? A gente tem que conseguir unir essas pontas. Unir essas duas coisas. Eu acho que é muito difícil, mesmo porque talvez para algumas pessoas a decepção seja muito grande, mas a pessoa não ia tirar a sua vida por conta desse fato, né? Muito se especulou também depois que, como ela tinha era uma figura Relativamente pública, né, pública. relativamente, quer dizer, compartilhava até as lutas dela pela depressão. Muitas pessoas julgaram ela por ter casado sozinha e muitos comentários surgiram. Até a partir disso, muita gente se especulou que ela tenha chegado ao suicídio justamente porque ela não aguentou essa pressão até da sociedade, Sim, desse julgamento, sim. os famosos haters que entram e julgam e falam uma série de coisas. Quer dizer, muito está se especulando quais os motivos reais que levaram a ela, né, doutora? Talvez as pessoas que fossem defender esse rapaz, vamos dizer assim, teriam muito mais matéria para discutir essa defesa do que propriamente a família teria para poder conseguir comprovar a relação de dano e o direito ao dano moral, essas coisas todas. Eu acho que nesse caso seria muito difícil a comprovação, até mesmo porque foi como você acabou de colocar, existem outras circunstâncias, né, em relação Permeiam a situação, que permeiam né? a situação, que não são simplesmente dizer, olha, eu me matei porque nós não nos casamos, Também enfim. nenhuma prova, uma carta, nada que Exatamente. pudesse. Até porque nesse caso, que parece que o motivo da morte não tenha sido por conta do rompimento, mas sim dos efeitos que acabaram trazendo, né? Então o fato dela ter se casado sozinha, o fato dela ter demonstrado uma questão de amor próprio e que a situação não teria afetado, e a forma como as pessoas passaram a enxergar isso e a explanar para ela o motivo que tenha levado ela a esse extremo, Mudou um né? pouco Exatamente. o foco aí também do que poderia ser as E aí a causas gente reais, né? encontra essa dificuldade, né, de demonstrar que o fato do suicídio estaria relacionado diretamente com o casamento que não aconteceu, né? Na realidade, entre o casamento e o suicídio aconteceram várias outras coisas, né? Então, isso que O seria mais programa está complicado. quase encerrando, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Falando de divórcio, doutor, a gente sabe que às vezes o casal está no relacionamento e às vezes é muito claro para um ou outro que a relação acabou. E de repente o marido ou a esposa, enfim, quer se divorciar, mas a outra parte não entendeu que o relacionamento acabou, não quer se divorciar. Eu posso me recusar? Quer dizer, eu estou casada, meu marido quer se divorciar de mim e eu não quero. Como que fica essa situação? Olha só, se recusar, Poder você pode, né? pode, né? Você vai dizer assim, eu não quero me divorciar. Tudo bem, mas Tudo eu bem, quero, né? Mas eu vou procurar um meio e vou conseguir fazer isso Através do independentemente litigioso. da sua vontade. Existem, na verdade, 2 tipos de divórcio, vamos dizer assim, de uma maneira geral. O divórcio consensual,
que é aquele que nós fazemos porque nós queremos, porque nós concordamos. Esse divórcio que nós concordamos, se não tiver filhos menores, nós podemos fazer até no cartório, não precisamos nem passar pela justiça. A gente vai no cartório e a gente já faz esse divórcio lá. Ou o divórcio litigioso, que é o que acontece efetivamente quando a gente, um quer e o outro não, ou quando nós queremos, mas nós não nos entendemos em relação aos deveres anexos do casamento, né? Partilha de bens, pensão alimentícia, guarda de filhos, direito de visitas, tudo isso. Então, geralmente, as pessoas acabam procurando o divórcio litigioso para tentar resolver isso perante a justiça. Que fique claro, o problema do divórcio vai ser resolvido rapidamente, porque o juiz vai fazer aquela famosa pergunta, ou ele vai observar por tudo aquilo que está sendo discutido. Um quer, o outro não quer, não tem o que fazer, a lei não obriga ninguém a ficar junto, né? Então, a questão do divórcio ele resolve. Certo. Geralmente, os juízes têm feito isso em sua maioria. Resolvem o problema do divórcio, acabam com esse problema. E os deveres anexos, partilha de bens, guarda de filhos, direito de visita, tudo isso, vão discutir em outros processos. Tanto que as pessoas, geralmente, acabam, até por orientação dos advogados, fazendo isso, né? Olha, vamos resolver o problema do divórcio e depois a gente discute nos outros processos específicos cada problema que a gente tem. A pensão alimentícia, quem é que vai ficar com os filhos e como vai ser o direito de visitas, para que as questões se resolvam efetivamente. Porque muitas vezes a gente move um processo de divórcio litigioso em que a gente quer discutir tudo ao mesmo tempo. Nós vamos ficar muito tempo discutindo. E esse muito tempo discutindo acaba causando problemas não só para mim, não só para você, mas se nós tivermos filhos, para os nossos filhos. Você vai envolver aí um estresse Exatamente. na família, né? Exatamente. E aí a gente acaba esquecendo alguns detalhes e a gente começa a pautar a nossa vida por aquela briga que nós temos, né? Então, tá bom, eu vou te dar o carro, mas eu não vou te dar R$1 para pôr gasolina. Né? Então começa aquela discussão, você não trabalha, então se você não trabalha tem que ser do meu jeito. Mas por que tem que ser do seu jeito? Nós já não estamos mais juntos, então agora eu vou trabalhar. Não, mulher minha não trabalha, mas eu não sou mais sua mulher. E aí começa essa discussão que não acaba nunca. Interminável, né? E a gente não resolve o problema. Então talvez, né, a sensibilidade dos advogados que lidam nessa área, a sensibilidade das próprias pessoas que procuram resolver esses problemas de divórcio ou de separação, seja exatamente entender que o fato de nós não termos dado certo não faz com que isso se transforme numa guerra infinita, né? Em que não existe aí fim praticamente nas nossas pretensões. Eu posso ter ficado magoado, você pode ter ficado com raiva, a gente pode ter ficado chateado, mas de certa forma a gente precisa sobreviver a isso tudo, né? E principalmente se a gente tem filhos, a gente precisa entender que isso não pode acontecer e causar esse problema aí em relação aos nossos filhos, de tudo aquilo que a gente já conversou hoje, né? Questões que envolvem alienação parental, abandono afetivo e aí, consequentemente. Tá certo. Bom, quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui, foi muito esclarecedor, acredito que tenha ficado muito claro para o nosso telespectador, então fica aí as dicas dos dois especialistas a respeito do direito de família. O programa em discussão fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Vale a pena. Eu tô com a situação.